Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas a gente precisa comentar sobre um post que a Cazé TV ela fez com relação ao esporte. Eu já quero deixar muito claro aqui, não estou passando pano não, mas eu sou um cara que eu gosto muito do Casimiro, da pessoa do Casimiro, sabe? Eu acho que ele é um cara que inovou, né, na internet brasileira, na internet esportiva, um cara que conseguiu criar, né, uma empresa que gera renda, gera trabalho para muitos profissionais e muitos são amigos meus, né? A própria Dai, que é uma repórter sensacional, o Baba Marcos, que é apresentador do X1, que é transmitido na Casa TV, né? E são alguns amigos que fazem parte da Casa TV, como outros que eu admiro bastante. Então eu quero dividir a situação aqui, tá? Não vamos colocar todo mundo na mesma balança. E eu vou explicar a vocês o porquê, mas a Cazé TV ela deu um vacilo gigantesco com a torcida do esporte. Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. E repito, eu não tô passando pano, mas a gente vai ter que saber dividir a linha editorial, a galera que fez isso, da pessoa Cazé. Por isso que eu coloquei, inclusive, ele na capa aqui, né? Porque ele realmente é o dono da Cazé TV. E é importante que esse tipo de situação ela seja vista, sabe? De verdade, porque o jornalismo, cara, o jornalismo, ele tá indo muito por um caminho do achismo, sabe, no Brasil. Isso é uma coisa que me incomoda muito e é uma coisa que me fez querer estudar realmente, me fez querer fazer jornalismo, tanto que eu sou estudante de jornalismo, tô finalizando o terceiro período, indo pro quarto período, né, como eu falei pra vocês, porque eu quero realmente cada vez mais ser mais correto, sabe, cada vez mais poder ter mais responsabilidade com as coisas que eu falo. E isso não foi uma coisa responsável na minha visão. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratações, rumores, informações, os grandes destaques do futebol nordestino. Você vê aqui no canal do Luna. Então dá essa moral pra gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você quiser fazer tua fezinha, Bet VIP, parceiro oficial do canal do Luna, te dá até R$ 600 de bônus no teu primeiro depósito para você fazer a tua fezinha, irmão. Além de você concorrer a iPhone 15, viagens para fora do Brasil e ingressos para show. Clica no link da descrição agora, clica lá, faz o teu cadastro, 30 segundinhos está pronto e você consegue fazer a tua fezinha. Lembrando, só para maiores de 18 anos, tá bom? E jogue com responsabilidade, tá? Use a grana que você tem para se divertir. Não é a grana de pagar aluguel, faculdade, nada disso, tá? Aquela grana que tá sobrando e não vai fazer falta, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar logo de cara aqui, isso aqui, pra gente ver. A Cazé TV, só pra você entender, a Cazé TV era basicamente o Casimiro, que fazia os reacts, bombou a tal ponto de que a Live Move entrou em contato com o Cazé e eles fizeram meio que uma parceria, uma sociedade, e aí nasceu a Cazé TV, que estourou na Copa do Mundo, transmitiu já a Copa do Mundo, Pan-Americano, Campeonato Brasileiro de Série A, enfim. Tem uma gama de esportes, né, de transmissões que é feita na Cazé TV e faz um baita trabalho sim. Mas, aí dito isso, a gente viu que eles colocaram um post que fala assim, ó: é oficial, temos um ranking. O ADM quer saber que posição seu time aparece aí. Conta pra gente aí, fala, ó, todos os títulos do Brasileirão. Até aí tudo bem. Você vê o Palmeiras com 12, né? Aí vou pular pro terceiro aqui, o Corinthians com 7, o São Paulo com 6, aí tem Cruzeiro, Vasco e Fluminense com 4, aí vai fazendo a divisão. E a gente vê por último ali, né? Guarani, Coritiba, Atlético Paranaense e Sport Clube do Recife, cada um tem um título, né? E o Sport tem o título de 87. Só que se você olhar ali no segundo colocado, você vai ver que tem o Flamengo como se ele tivesse 8 títulos. 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019 e 2020. Ou seja, colocaram mais uma vez o título de 87 no Flamengo. Aí é onde entra o meu ponto, tá? Você, como jornalista, como uma linha editorial, existe o que você pensa e existe o fato. O fato é uma parada que vai além do que você pensa. Por isso que tem aquela famosa frase: contra fatos não há argumentos. Existia um problema no título de 87, né? Uma bagunça, realmente era uma bagunça, mas o esporte seguiu o regulamento e o Flamengo não seguiu o regulamento.
né? Por mais que concordasse ou não, era aquele o regulamento. Foi para a justiça, todas as vias, e todas as vias deram ganho como o Sport, como o único campeão de 87. Então, você pode dizer assim, ó, eu discordo do que foi feito na época. Tranquilo. Ah, a moral diz que é o Flamengo. Você pode ter a sua opinião, o seu achismo, mas o fato é que o título de 87 é exclusivo do esporte, não tem divisão, não existe essa de divisão, tanto que o esporte seguiu o regulamento, você concordando ou não, né? E de fato depois foi para a justiça e o Flamengo perdeu e perde ainda em todas as instâncias, tanto que a briga do Flamengo hoje é ir por outro caminho, porque ele não pode mais recorrer para ser o único campeão. O que ele está tentando é dividir esse título. Desde aquela época, né? Ele tenta fazer isso e sempre perdeu. E sempre vai perder. Porque, você, repito, você pode concordar ou não, mas o regulamento é aquele. Tudo bem o Flamengo brigar na justiça, né? Os caras vão brigar. Mas o fato é que o título de 87 é do esporte. A partir do momento que a gente vê que um veículo de comunicação que vem crescendo tanto coloca uma informação como essa aqui, a gente vê como não está se fazendo o jornalismo, pelo menos nesse ponto aqui. Não estou querendo generalizar, odeio que generaliza. Tá? Nesse ponto aqui. A pessoa que fez esse post aqui, ela cagou para os fatos. Ela omitiu os fatos e colocou dentro de um machismo o 87 como se fosse o Flamengo. Isso é muito prejudicial, cara. Por quê? Eu poderia não fazer esse vídeo aqui. Poderia. Mas uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Então, todas as vezes que a gente enxergar uma situação como essa, a gente precisa falar. Inclusive, no momento depois, logo depois que a Cazé TV postou isso, foi colocada uma nota de fake news, como se realmente não fosse essa notícia e não é. Tá? Colocaram realmente lá e depois derrubaram. Então, quando eu entrei hoje, que eu fui ver, a nota que tinha embaixo do Twitter, como corrigindo, né, esse post, foi apagada. Aí eu não sei se a Casa TV recorreu a isso e acabou derrubando, mas a verdade é que, de fato, isso é uma informação errada, cara. É uma informação falsa. Porque, de fato, legalmente falando, e aí é onde é o fato, é o legalmente falando, né, o Flamengo não é campeão de 87. O único campeão de 87 é o Sport. Então, o Flamengo deveria estar ali no terceiro escalão. O Santos deveria estar sozinho com 8 títulos e o Flamengo deveria estar empatado com o Corinthians em 7 títulos. Esses são os fatos, tá? E outra coisa, por que a gente precisa dividir também? Porque, cara, muitas vezes o Cazé, falando diretamente agora da pessoa física do Casimiro, ele não é o cara que faz isso. Ele não é o cara que faz isso. Existe uma linha editorial, existe uma galera que posta, que faz isso. E por mais que ele concorde ou não, eu tenho certeza que se ele visse uma situação como essa, que ele não deve nem ter percebido, ele corrigiria, porque tem uma diferença. E ele não ele até trancou o curso de jornalismo, né? Mas ele sabe os princípios do jornalismo. Então a gente já vê que existe uma diferença, cara. Se ele visse isso aqui, eu tenho certeza que ele seria o primeiro a dizer, ó, eu penso isso, mas o fato é isso aqui. Então, se o fato é isso aqui, o correto é isso aqui, tá? Então, essa é a minha opinião com relação a isso. Eu sei que muitos torcedores nordestinos, a maioria do esporte, pediu para que eu falasse sobre isso. E é claro que eu ia falar sobre isso. Não tenho como não falar sobre isso. Por isso que todas as vezes que isso aconteceu, eu vou falar. Porque, repito, uma mentira contada várias vezes pode se tornar verdade. Para muitos. Mas ela não deixa de ser uma mentira. E o fato, ele é o fato. Não tem como a gente discutir com isso. Repito, você, e como jornalista ou não, você pode pensar e achar o que você quiser. Mas tem uma grande diferença do que você pensa pro fato. Se o fato é diferente do que você pensa e acha, irmão, você tem que publicar realmente aquilo que é o fato, tá? Essa é a minha opinião sobre isso. E eu acho que nem uma opinião, né? Isso é uma primícia do jornalismo, né? O fato é o fato. Não tem como se discutir, não tem como brigar. Contra fatos não há argumentos. Comenta aqui, quero saber a tua opinião sobre isso. E é claro, qualquer atualização, eu tô voltando e trago tudo na íntegra. Um abraço, fiquem com Deus, até mais tarde. E aí, quando eu voltar, possivelmente já são os pós-jogos de Sport e Fortaleza, Bahia e CRB. Um abraço, até mais tarde. Tchau, tchau.